Eu nunca pensei que um dia seria humilhada dentro da minha própria casa, e muito menos pela minha própria família. Quando meus pais e minha irmã pediram para morar comigo porque estavam sem condições financeiras, achei que estava fazendo a coisa certa. Afinal, eles sempre diziam que família é união, não é? Mas o que eu não sabia é que, assim que eles colocassem os pés na minha casa, eu deixaria de ser filha, e passaria a ser tratada como uma intrusa. A gota d'água aconteceu numa madrugada. Eu só queria abrir a geladeira para comer algo, mas minha própria mãe gritou comigo e disse que eu precisava pedir permissão até para pegar comida comprada com o meu dinheiro, guardada na minha geladeira, dentro da minha casa. Foi naquele momento que tudo mudou. E o que aconteceu depois, ninguém imagina. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca vou esquecer o som seco da porta batendo quando meus pais e minha irmã chegaram com malas, caixas e aquele ar de derrota que muitos chamariam de humildade. Mas eu conheço minha família. Em quase 30 anos de vida, eles nunca foram humildes, apenas interesseiros. E eu, mais uma vez, aceitei ser o porto seguro de pessoas que nunca me enxergaram como parte da família. O plano era simples, eles ficariam apenas algumas semanas enquanto se recuperavam financeiramente. Eu sabia que as coisas estavam ruins para eles, mas não imaginei o tamanho da falência. Venderam o carro, deixaram dívidas por onde passaram e, quando não havia mais ninguém para sugar, lembraram da filha renegada, de mim. Meu pai, Nelson, foi direto para o meu sofá como se fosse dele. Minha mãe, Noêmia, começou a criticar a decoração da minha casa, cara fechada, dizendo que faltava charme. E a estrela da família, minha irmã caçula, Valentina, a eterna influenciadora digital, fez uma live na minha sala no mesmo dia, ostentando como se tudo ali fosse dela. Ela me apresentou aos seguidores assim: essa é minha irmã, a que quase ninguém conhece. Eu ri por dentro. Era típico. Os primeiros dias foram silenciosos, frios. Eu chegava do trabalho e já os encontrava acomodados como donos da casa. Nunca ofereciam ajuda, nunca perguntavam como eu estava. O normal. Mas eu respirei fundo e deixei passar. Afinal, todos estavam em crise, e talvez, pela primeira vez, eu tivesse algo que eles precisavam. Até que na terceira semana, tudo mudou. Eles começaram a reorganizar a casa sem me consultar. Tiraram meus quadros da parede e substituíram por fotos da família perfeita, aquelas em que eu nunca aparecia. Minha mãe guardou meus utensílios de cozinha e colocou os dela. E o pior, começaram a receber visitas todos os dias, como se estivessem hospedados em uma casa de campo que lhes pertencia. Mas nada me preparou para o que aconteceu na noite que mudou tudo. Era quase 1 da manhã. Eu tinha passado o dia inteiro trabalhando, nem jantei. Minha cabeça latejava e meu estômago ardia de fome. Desci as escadas devagar, em silêncio, e fui até a cozinha. Acendi apenas a luz da geladeira, aliviada ao ver os produtos que eu mesma comprara no dia anterior, frios, frutas, pão, tudo pago com o meu salário, como sempre. Quando estendi a mão para pegar uma fatia de queijo, senti um puxão forte no braço. Minha mãe estava parada atrás de mim, olhos arregalados de fúria. Quem te deixou fazer isso? Fiquei paralisada. Eu não entendi. Estou com fome, respondi, confusa. Eu só queria pegar algo para comer. Ela bateu a porta da geladeira com força e se colocou entre mim e o eletrodoméstico. Você tem que pedir permissão para usar essa geladeira. Aquela frase atravessou o ar como uma lâmina. Antes que eu pudesse reagir, Valentina entrou na cozinha rindo, mexendo no celular. Ai, pelo amor de Deus, né? Ela debochou. Agora aqui tem regras. Se quiser comer, pede. A gente controla tudo. A gente controla tudo. Minha casa. Minha geladeira. Minha comida. Minha vida. Senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Não era fome. Era um aviso. Naquele instante, percebi que eu havia cometido o maior erro da minha vida,
trazer de volta pessoas que só sabiam me destruir. O jogo havia virado contra eles, e agora estavam tentando virar contra mim de novo. Mas eles não sabiam, e não imaginavam, que desta vez eu não era mais a filha fraca e disponível. A partir daquela noite, eu decidi observar, registrar, planejar. E quando eu golpeasse, seria certeira, fria, irreversível. Depois daquela noite, algo em mim deixou de existir, da parte que ainda esperava reconhecimento, afeto, ou qualquer migalha de consideração. No lugar dela, nasceu o silêncio estratégico. Eu não discuti. Não chorei. Não implorei. Apenas observei. Porque agora eu sabia o que estava enfrentando, não uma família em crise, mas predadores confortáveis demais com a minha fragilidade. No dia seguinte, acordei antes de todos. Preparei meu café e comi em paz, sabendo que o caos começaria quando eles descessem as escadas. Não demorou. Assim que minha mãe viu minha caneca no escorredor, franziu o rosto. Não lembro de ter te autorizado a tomar café cedo, comentou com frieza, como quem reclama de uma empregada desobediente. Meu pai entrou logo depois e nem me olhou. Ligou a televisão e aumentou o volume como se estivesse na própria casa. Valentina apareceu por último, ainda com o pijama caro e o celular grudado à mão. Gente, hoje vou fazer outra live, tá? A luz fica melhor nessa sala. Ela avisou como se fosse a dona da propriedade. Eu apenas me levantei e fui para o meu quarto. Lá, sentei diante da minha mesa e liguei o notebook. Abri uma planilha e comecei a registrar tudo, datas, frases, atitudes, agressões silenciosas. Não era desabafo, era preparação. Eu sabia que tentariam alegar que eu exagerei, que tudo era invenção minha. Eu conhecia minha família melhor do que eles imaginavam. Nos dias seguintes, a situação piorou. De forma tão progressiva que, se eu ainda fosse a mesma de antes, talvez nem tivesse percebido. Minha mãe começou a controlar o uso dos cômodos. Ela grudou uma folha na porta da cozinha com horários permitidos, para mim. Das 7 horas às 8 horas e das 14 horas às 15 horas. O restante do tempo era o uso deles. Valentina ria quando me via lendo os papéis. A gente tem que manter organização, né, mana? Dizia com falsa inocência. Já que você não sabe dividir espaços. Meu pai se tornou a extensão delas. Não dizia quase nada, mas obedecia ao sistema. Assistia futebol com os pés em cima da minha mesa de centro, como se estivesse me marcando o território. Uma vez arrisquei pedir para ele tirar. Se não está gostando, arruma um jeito melhor de conviver, disse, sem desviar os olhos da televisão. Eles estavam me tomando o espaço, o ar, o direito de existir dentro da minha própria casa. Só que havia uma diferença crucial: a casa era minha. Documentos no meu nome, escritura registrada, IPTU pago por mim pontualmente nos últimos anos. Eu trabalhava para garantir o que era meu, e eles viviam de fantasias e aparência. Eles não sabiam. Ou ignoravam. Na terceira semana, enquanto Valentina gravava um vídeo arrumando meus cosméticos como se fossem dela, ouvi meus pais na sala conversando baixo. A gente precisa agir logo, minha mãe disse. Antes que ela mude de ideia. Ela nunca muda, respondeu meu pai. A gente sempre conseguiu o que queria. Meu estômago virou. Sempre conseguimos o que queríamos. Ali estava a verdade que eu me recusara a enxergar a vida toda, não era falta de amor. Era cálculo. Interesse. O jogo sempre foi esse. Eu só não tinha percebido porque estava ocupada tentando pertencer. Naquela noite, decidi testar até onde iam. Passei diante da sala e disse: amanhã chega a compra do mercado. Está tudo pago pelo meu cartão. Só preciso saber quem vai descarregar. Silêncio. Minha mãe respondeu com a voz doce de quem tem veneno na língua: você não precisa se preocupar com isso. Nós vamos reorganizar a geladeira para deixar as coisas no lugar certo. Foi quando Valentina lançou a bomba, com um sorrisinho torto de quem acreditava ser intocável. E você, mana, já começa a se acostumar.
Agora é assim. Você mora com a gente, lembra? Eu moro com eles. Eu quase ri. Mas me mantive fria. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, sentei no sofá com a escritura da casa nas mãos. E mesmo no escuro, ao tocar aquelas folhas, senti algo reacender dentro de mim: poder. Não vingança. Poder. Eu tinha permitido a vida inteira. Agora era minha vez de não permitir mais. Passei os dedos sobre o meu próprio nome impresso no documento e sussurrei para mim mesma: jogo entendido. A partir dali, comecei meu plano. E quando eu terminasse, ninguém naquele teto teria coragem de me chamar de intrusa novamente. Os dias seguintes se tornaram um espetáculo silencioso de domínio psicológico. A cada manhã eu acordava sabendo que testariam meus limites mais um pouco, e a cada noite eu ia dormir sabendo que o jogo estava cada vez mais claro para mim. Quanto mais eu me calava, mais eles se sentiam no controle. Minha mãe falava com autoridade, meu pai com desprezo, e Valentina com aquele ar de sou superior a você. Era insuportável, e ainda assim, eu mantinha a compostura. Na quarta-feira, quando cheguei do trabalho, encontrei algo novo: a fechadura da porta da cozinha havia sido trocada. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma explicação oferecida. Apenas uma chave pequena pendurada na cintura da minha mãe, como se ela fosse a supervisora de uma prisão. Agora evitamos confusões, ela disse quando me viu olhando. Assim ninguém acessa alimentos fora dos horários. Ninguém. Eu. A dona da casa. Em outro tempo, eu teria explodido. Teria gritado, chorado, discutido. Mas agora, eu respirava fundo e absorvia cada detalhe, para usá-los no momento certo. Eu estava cansada de ser emocional. O que eu precisava era ser estratégica. Valentina começou uma nova fase do seu reinado, passou a tratar a casa como cenário fixo de suas lives. Gravava vídeos abrindo minha gaveta de roupas, provando minhas roupas, e ainda dizia para os seguidores: gente, vocês sabem como é, né? Aqui tudo é compartilhado, família divide tudo. Era engraçado como família só era usada quando significava tirar algo de mim. Nunca quando era para me incluir. Meu pai, por sua vez, parecia assumir o papel de fiscal do meu silêncio. Toda vez que eu tentava sentar no sofá, ele se espalhava para ocupar mais espaço. Toda vez que eu tentava assistir algo, ele mudava de canal. Até a tomada onde eu carregava o celular ele passou a usar. Não era desorganização, já era território. Na sexta-feira, a situação deu um passo ainda mais calculado. Encontrei uma pasta com papéis na mesa da sala. Reconheci o logo de um cartório. Disfarcei o choque e perguntei: o que é isso? Minha mãe respondeu com desdém: você não precisa se preocupar com assuntos administrativos. Valentina completou: deixa quem entende cuidar das decisões importantes. Decisões importantes. No cartório. Eu sabia exatamente o que estavam tentando fazer: tomar legalmente o que nunca lhes pertenceu. Tudo dentro de mim queimava, mas eu continuei fingindo submissão. Sim, deixei que acreditassem que estavam vencendo. Naquela altura, Victor Hugo teria escrito um romance inteiro sobre a tentação de esmagar quem nos humilha. Mas eu não podia agir com emoção. Se eu enfrentasse, eles se voltariam contra mim com lágrimas, acusações e chantagens emocionais. Eu sempre fui a desequilibrada da família para eles, e eu não cairia de novo nessa armadilha. Na madrugada de sábado, fiz algo que jamais fizera antes: entrei no quarto da minha mãe enquanto ela dormia. Minha mão tremia, mas não pelo medo, pela adrenalina. No bolso do short dela estava a chave da cozinha. Peguei e saí tão silenciosa como entrei. Não era para usar comida. Não era sobre comer. Era sobre recuperar território. Abri a geladeira devagar, não por medo de acordá-los, mas porque aquele gesto tinha significado. Ali dentro estavam os alimentos que eu pagava com meu trabalho. Peguei uma garrafa de água e bebi devagar, sentindo a mesma sensação de quem respira depois de quase se afogar. A porta da cozinha rangeu. Meu pai apareceu, com a cara amassada de sono e irritação. O que você está fazendo?
rosnou. Eu apenas sorri e coloquei a garrafa na bancada sem dizer uma palavra. Ele berrou o nome da minha mãe, e logo os três estavam juntos, me cercando. Você roubou a chave. Minha mãe gritou. Você está fora do controle. Valentina apontou o celular para mim, gravando, como se esperasse que eu me descontrolasse diante da câmera. Mas eu permaneci calma. Quieta. Sem dar espetáculo. E quando o silêncio ficou insuportável para eles, respondi: vocês vão ter o que querem. 3 rostos se iluminaram ao mesmo tempo. Eles pensaram que eu iria sair. Que eu iria ceder o que era meu. Que eu iria morrer socialmente para que eles vivessem. Mas o que viria depois seria a maior reviravolta da vida deles. Eu subi as escadas devagar e antes de entrar no quarto, deixei cair uma única frase: amanhã, tudo muda. Minha mãe gritou lá de baixo: não pense que você nos tira daqui. Eu ri baixinho. Eles não sabiam. Eles não imaginavam. Eu já tinha começado o processo de retirada deles, juridicamente, no primeiro dia em que colocaram os pés ali. Tudo o que eles fizeram, cada regra, cada exigência, cada humilhação, seria usado para expulsá-los do meu território, legalmente, sem chance de retorno. E pela primeira vez em meses, aquela casa dormiu com medo. No dia seguinte, o clima na casa havia mudado completamente. A arrogância habitual dos 3 havia sido substituída por algo mais instintivo: cautela. Eles me observavam como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir, e pela primeira vez, estavam certos em me temer. Mas eu não ofereci explicações. Não discuti, não ameacei. Apenas tomei café, calmamente, como se nada tivesse acontecido. O silêncio deles dizia tudo, não sabiam o que eu sabia. E o desconhecido sempre assusta mais do que qualquer grito. Sentados à mesa, meus pais trocaram olhares rápidos. Valentina, inquieta, mexia no celular compulsivamente, fingindo segurança. Minha mãe foi a primeira a falar: eu acho bom você esclarecer o que quis dizer com amanhã tudo muda. Eu a olhei como quem observa um estranho. Não se preocupem. Vocês vão descobrir. Meu pai bateu na mesa, tentando recuperar a autoridade que ele acreditava ainda ter. Não faça jogos. Estamos todos na mesma casa. Respirei fundo. Exatamente. Na minha casa. O silêncio pesou tanto que parecia material. Depois disso, subi para o quarto e deixei os 3 se contorcendo na incerteza. Nenhuma punição psicológica é mais eficaz que a imaginação de quem sabe que errou. 2 horas depois, quando desci, encontrei minha mãe vasculhando documentos no escritório, meu pai mexendo no meu notebook e Valentina abrindo gavetas. Eles não estavam procurando respostas. Estavam procurando pistas sobre o meu plano. Me viram parada na porta e congelaram. Procurando algo? Perguntei com frieza. Valentina tentou justificar, a voz tremendo levemente: a gente só estava organizando algumas coisas. Mentira, respondi sem elevar o tom. Vocês estão com medo. Minha mãe se aproximou, tentando manter a postura: nós só queremos paz. Vocês querem controle, corrigi. E acreditaram que poderiam me destruir dentro da minha própria casa. Ela arregalou os olhos. O que você está tramando? Nada, respondi. Só estou devolvendo cada coisa ao seu lugar. Saí da sala deixando todos paralisados. Eles queriam respostas, e não teriam. À tarde, recebi uma ligação do advogado. Ele confirmou que todos os documentos estavam prontos e que os oficiais de justiça iriam naquela mesma semana. Quando desliguei, senti uma calma profunda, como quem finalmente chega à superfície depois de muito tempo submersa. Engraçado como, quando uma pessoa decide sair da posição da vítima, o mundo inteiro treme. À noite, a casa estava silenciosa. Mas não era paz, era medo. Minha mãe me seguiu até a cozinha e falou em voz baixa, como se confessasse algo proibido: você não vai colocar a gente na rua, vai? Pela primeira vez na vida, eu olhei para ela e não senti culpa, nem amor, nem desejo de aprovação. Apenas clareza.
Eu não coloco ninguém em lugar nenhum, respondi. Vocês se colocaram sozinhos. Ela abriu a boca para contestar, mas não conseguiu produzir som. Mais tarde, no corredor, encontrei Valentina encostada na parede, segurando o celular contra o peito, sem gravar. Sem plateia, sem público para aplaudir a crueldade dela. A gente é família, ela disse, com a voz quase infantil. Você não pode fazer isso com a gente. Incrível como as pessoas se lembram da palavra família só quando precisam. Sou família quando estou servindo. Sou estranha quando reclamo. Respondi. Então decida quem eu sou. Ela abaixou a cabeça. Não tinha resposta. E naquele instante, percebi o quanto ela era vazia quando ninguém estava assistindo. O ápice da noite foi meu pai. Ele apareceu no meu quarto pela primeira vez desde que se mudaram, como se estivesse engolindo a própria soberba. Olha, talvez a gente tenha exagerado, disse, sem conseguir fazer contato visual. Mas não precisa virar essa guerra. Eu senti o peso da história inteira empurrando aquele momento, anos de favoritismo, exclusão, ironias, comparação constante, a vida inteira me dizendo que eu era menos. Vocês declararam guerra no primeiro dia em que pisaram aqui, respondi. Eu só parei de apanhar. Ele saiu sem dizer nada. E eu sabia que, naquela noite, ninguém dormiria. Por volta das 3 da manhã, Valentina bateu na minha porta, fungando como se tivesse chorado. Estou com medo, confessou, sem maquiagem, sem personagem, sem plateia. O que vai acontecer com a gente? Eu não tive pena. A consequência do que vocês escolheram. Ela deu um passo à frente, como se buscasse qualquer oportunidade de reverter aquilo. Mana, não dá pra gente voltar a ser como antes? O sorriso que veio aos meus lábios não era de alegria, era de lucidez. Como antes pra quem? Ela desabou. Porque ela sabia. O antes sempre foi bom apenas para eles. Nunca para mim. Ela saiu chorando e eu fechei a porta. E pela primeira vez em anos, não me senti culpada. Pela primeira vez, eu estava me escolhendo. O relógio marcava 4h12 quando eu me deitei. E dormi profundamente. Porque o mais difícil já estava feito, eu parei de ter medo da minha família. O resto, da justiça, a queda, a expulsão, já era só consequência. Na manhã seguinte, acordei com a campainha insistente ecoando pelo corredor. Levantei sem pressa, sem correr, sem demonstrar ansiedade. Quando abri a porta, estavam lá, 2 oficiais de justiça, um homem e uma mulher, segurando pastas e papéis. Bom dia. Procura-se os residentes para notificação. O som da palavra notificação percorreu a casa como um trovão. Minha mãe, meu pai e Valentina apareceram quase ao mesmo tempo, atraídos pelo barulho. Quando viram os uniformes, seus rostos empalideceram. A oficial leu todos os nomes, começando pelos deles. Vocês estão sendo formalmente notificados para a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. O não cumprimento acarretará em despejo coercitivo com apoio policial. O silêncio foi absoluto. Minha mãe tentou intervir, a voz trêmula. Deve haver um engano, a casa é da minha filha, nós, justamente, respondi calmamente. A casa é minha. E vocês estão aqui sem autorização legal. O oficial entregou os papéis. A notificação também inclui registro de comportamento abusivo, invasão de propriedade estrutural e coerção psicológica contra a proprietária. Meu pai engoliu seco, a respiração irregular. Valentina deixou os papéis caírem no chão. Quando os oficiais foram embora, a verdadeira cena começou. Você enlouqueceu? Minha mãe explodiu, finalmente mostrando a face verdadeira que sempre tentou ocultar nas performances diante dos outros. Escandalosa. Ingrata. Mal-criada. Ah, então você lembra que eu sou filha? Respondi com ironia. Isso nunca aconteceu durante os últimos meses. Ela veio para cima de mim, dedo em riste, como se fosse me intimidar. Meu pai assegurou, não para protegê-la, mas porque percebeu que qualquer agressão física agravaria ainda mais o processo.
Ele tentou apelar para a razão dele, o homem orgulhoso que sempre achou que dominava tudo. Você vai mesmo fazer isso com a sua família? Eu ri. Era a pergunta mais cínica que alguém poderia fazer. Vocês fizeram isso comigo primeiro. Valentina, desesperada, revelava o verdadeiro temor. E a live? E meus seguidores? Se isso vazar, minha carreira acaba. Eu dei de ombros. Problema seu. Meu papel nunca foi cuidar da sua imagem, mas durante anos vocês me usaram para construir a de vocês. Minha mãe começou a chorar, não de dor ou remorso, mas de desespero por perder o controle. Você não sabe viver sozinha. Sempre foi fraca. Você precisa de nós. Eu a olhei com uma serenidade assustadora. E, ainda assim, fui eu quem sustentou tudo. Ela murchou. Enquanto eles gritavam, atacavam, tentavam implorar e ameaçar ao mesmo tempo, eu me mantive calada. Não havia mais nada que eu precisasse dizer. Eles estavam sentindo pela primeira vez o que sempre me fizeram sentir: impotência. Naquela noite, ninguém jantou. Não havia fome. Só medo. Os próximos dias foram longos para eles. Porque agora cada barulho era um lembrete, cada carta que chegava era um aviso, cada dia no calendário era contagem regressiva. Para mim, paradoxalmente, foram dias leves. Passei a trabalhar com a porta do meu quarto aberta, cantarolar enquanto cozinhava, viver dentro da minha própria casa, como se eles já tivessem ido embora. Isso os destruía. Quando eu descia para o café, Valentina saía da cozinha como se fosse o fantasma e eu fosse a assombração. Meu pai não ligava mais a televisão quando eu estava na sala. Minha mãe passou a andar devagar, vigiando cada movimento meu, como se eu pudesse explodir a qualquer momento. Eles não sabiam lidar com a minha paz. Valentina começou a ensaiar uma aproximação falsa. Mana, você não acha que exagerou? Olha tudo que a gente passou. Eu a ignorei como ela sempre ignorou meu sofrimento. Meu pai tentou me dar um sermão sobre honrar pai e mãe. Eu só respondi: honra é troca. Vocês nunca devolveram nada. Sem plateia para validar o teatro deles, a autoridade evaporou. Com 2 semanas restantes, eles entraram em desespero. Não temos para onde ir, meu pai disse numa tentativa patética de apelo emocional. Não temos dinheiro, minha mãe completou, esperando que minha empatia antiga surgisse. Mas a empatia que eu sempre tive por eles morreu no dia em que minha mãe me mandou pedir permissão para pegar comida da minha própria geladeira. Vocês arrumaram um lugar para morar quando eu era criança? Perguntei, lembrando de cada vez que fui esquecida, ridicularizada, inferiorizada. Ou sempre foi tudo para a princesa Valentina? Minha mãe chorou. Meu pai ficou mudo. Valentina baixou a cabeça pela primeira vez desde que nasceu. A última semana foi um arrastar de correntes invisíveis. Meu pai passava horas no telefone tentando alugar um quarto barato. Minha mãe empacotava a casa chorando alto, como se o sofrimento dela fosse maior do que tudo que fizeram comigo. Valentina gravou apenas uma live, e durante todo o vídeo, sua voz falhava. Nunca mencionou a situação real, mas era óbvio que estava despencando. Com 2 dias faltando para o prazo final, minha mãe fez uma última tentativa. Entrou no meu quarto sem bater, como sempre fez, e disse: você vai se arrepender. Eu ergui os olhos do livro que estava lendo. Não tanto quanto me arrependi de permitir vocês aqui. Ela saiu sem olhar para mim. Na véspera da desocupação, fomos dormir em silêncio. Mas por trás daquele silêncio, 3 pessoas estavam quebrando por dentro, percebendo algo que nunca imaginaram. Não era que eu não podia viver sem eles. Era que eles nunca souberam viver sem mim. E enquanto eles desmoronavam, eu reconstruía algo que eles não sabiam nem nomear: minha liberdade. O último dia chegou com um silêncio que eu nunca tinha ouvido naquela casa. Não havia gritos, acusações, nem exigências. Só um vazio pesado, o mesmo vazio que eu carreguei por tantos anos, agora devolvido a eles. Eu acordei cedo, tomei banho, preparei meu café e sentei no balcão da cozinha. Pela primeira vez, ninguém tentou me impedir de usar nada.
Ninguém fiscalizou o açúcar, o pão, os horários. A geladeira estava aberta e silenciosa. Era irônico. Quando eu não tinha permissão para comer, eles se sentiam fortes. Agora que podiam, ninguém tinha apetite. Às 9 horas da manhã, o porteiro ligou avisando que o carro de mudança havia chegado. Não fui ajudar. A porta se abriu, e 3 pessoas derrotadas começaram a atravessar a sala carregando caixas. Valentina estava irreconhecível, moletom, rosto inchado, olhos apagados. Ela não ligava ring lights nem fazia poses. Não existia público, portanto não existia personagem. Meu pai caminhava com a lentidão de quem engoliu o orgulho e sentiu rasgar a garganta. Minha mãe prendeu os lábios num traço rígido e seco, era o último resquício de controle que ela tentava manter. Quando passaram pela sala, percebi que esperavam algo. Uma reação, uma discussão, uma explosão. Mas eu só virei a página do livro que estava lendo. Isso os destruiu mais do que qualquer grito faria. Depois de 2 horas, todos os objetos haviam desaparecido de dentro da casa. Tudo que pertencia a eles estava agora encaixotado no hall do prédio. Meu pai foi o primeiro a falar, com a voz baixa, quase implorando sem querer implorar: "Você não vai nem dizer nada?" Levantei os olhos devagar, marcando cada segundo. Não preciso. Minha mãe deu um passo à frente, e a máscara rachou de vez. Você se tornou uma pessoa fria. Não, corrigi. Eu só parei de aceitar abuso e de implorar por amor. Ela ergueu a mão como se fosse dizer algo, mas desistiu no meio do movimento. Enquanto isso, Valentina permanecia atrás dos dois, segurando o celular desligado, talvez pela primeira vez na vida, sem coragem de enfrentar uma câmera. Ela foi a única a falar com sinceridade, mas sinceridade não muda destino. Eu sei que te tratei mal, mas eu não achava que você ia abandonar a gente assim. Eu me levantei, aproximei-me devagar, e ela recuou um passo, como se visse uma versão de mim que nunca conhecera. Valentina, vocês nunca foram abandonados por mim. Vocês simplesmente perderam alguém que se acostumaram a explorar. O silêncio que se seguiu foi devastador. A campainha interfonou novamente, os oficiais de justiça haviam chegado para confirmar a saída. Quando viram que tudo estava pronto, assinaram os documentos e me entregaram uma cópia. A residência está regularizada e exclusivamente sob sua administração, disse a oficial. Aquela frase ressoou como liberdade. Meu pai pegou uma das caixas e tentou recuperar a postura. Um dia você vai se arrepender disso. Sorri com calma. Já me arrependi uma vez. Nunca mais. Então, ele se calou. Minha mãe, antes de atravessar a porta, me encarou com aqueles olhos que durante toda a vida tentaram me diminuir. Eu esperei por alguma frase dramática, alguma tentativa desesperada de ferir. Mas ela só disse: "Você não é mais minha filha." E aquele foi o maior presente que ela já me deu. "E você nunca foi minha mãe", respondi. Valentina, a última a sair, parou no batente e tentou uma despedida esperançosa, como se qualquer brecha pudesse salvá-los. "Se algum dia você mudar de ideia, não vou." Interrompi sem hesitar. Ela baixou o olhar, respirou fundo e desceu as escadas. A porta da minha casa se fechou. Não com violência, mas com finalização. Eu fiquei ali, em silêncio, olhando a entrada vazia. O mesmo lugar onde, meses atrás, eles chegaram com malas e falsa humildade, prontos para me transformar em criada dentro da minha própria casa. Agora, saíam destroçados, não porque eu os destruí, mas porque finalmente parei de permitir que me destruíssem. Passei a tarde limpando cada canto da casa, não por necessidade, mas por purificação. Cada objeto que recoloquei no lugar devolvia um pedaço meu ao corpo. A cozinha voltou a ser minha. A sala voltou a ter meu cheiro. A geladeira, sim, voltou a ser símbolo de autonomia, não de opressão. Quando anoiteceu, abri todas as janelas, coloquei música, cozinhei para mim mesma e comi no sofá, da forma mais confortável possível. Ninguém olhando, ninguém julgando, ninguém restringindo. E por um momento percebi algo doloroso e libertador ao mesmo tempo: eu não só recuperei minha casa.
Eu recuperei a mim. Às 22 horas, meu celular vibrou com uma mensagem. Reconheci o número da minha mãe antes mesmo de abrir. Não o li. Bloqueei. Depois, Valentina. Depois meu pai. 3 números bloqueados. 3 cadeias quebradas. Não houve recaída emocional. Nem saudade. Nem dúvida. A verdade que guardei só para mim foi simples: família não é quem compartilha sangue, é quem não quer ver você sangrar. Deitei no sofá e senti um tipo de paz que não é barulhenta, não é eufórica. É uma paz firme, madura, conquistada. Aquele momento selou tudo. Eu não era mais a filha esquecida, rejeitada ou substituída. Eu era a mulher que finalmente entendeu que amor sem respeito é prisão. E eu escolhi liberdade. Quando desliguei as luzes para dormir, toquei a geladeira de leve, do mesmo jeito que, meses antes, minha mãe tinha me impedido de abrir. Desta vez, ninguém parou minha mão. Ninguém jamais irá novamente. Se você acompanhou essa história até aqui, eu quero muito saber a sua opinião. No lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Você acha que ela agiu certo ao colocar os pais e a irmã para fora da casa dela depois de tudo o que passou? Ou teria tomado uma decisão diferente? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e quero entender o que você teria feito nessa situação tão difícil. E já aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quando você comentar sua cidade, eu vou deixar um coração no seu comentário. Antes de ir para o próximo vídeo, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal. Se inscrever, se ainda não for inscrito. Ativar as notificações para não perder nenhuma história nova. Compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se envolver com essa história. Sua interação é muito importante para o canal continuar crescendo e trazendo histórias emocionantes como essa. Então comenta agora, você faria o mesmo? E de qual cidade você está assistindo? Estou esperando o seu comentário.